13 fatos sobre os astecas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. Hoje você vai ficar impressionado com 13 fatos sobre os astecas. Os astecas são lembrados como um dos impérios pré-modernos mais significativos, embora tenham encontrado o seu fim nas mãos dos invasores espanhóis. Mas esses fatos astecas provam que há muito mais no mundo asteca do que o que aconteceu nos anos de 1500. Os astecas criaram uma das maiores civilizações do mundo. Originalmente um povo migratório, os astecas se estabeleceram no Vale do México nos anos 1200. Por volta de 1400, eles construíram um império que dominava partes da Mesoamérica. Todas as coisas chegam ao fim. Entretanto, em 1519, durante o reinado de Montezuma II, o penúltimo imperador asteca, Hernán Cortés, e seu exército espanhol chegaram à Mesoamérica. Em 2 anos, eles destruiriam o Império Azteca e vindicariam as terras para a Espanha. Das grandes cidades astecas ao amor pelo chocolate, esses estranhos fatos astecas mostram o quão poderoso, complexo e fascinante o mundo asteca realmente era. Os astecas idosos podiam se embriagar à vontade. Os astecas tinham leis severas sobre a embriaguez em público, mas os idosos eram isentos. Os astecas acreditavam que o consumo de álcool poderia ser prejudicial. Assim, o público foi incentivado a beber octil, uma bebida alcoólica derivada do agave, apenas com moderação, principalmente em certos feriados e festivais. Para encorajar o cumprimento da lei, as pessoas que se embriagavam em público poderiam enfrentar a pena de morte. Uma exceção importante, no entanto, aos anciãos astecas, pois eles não tinham que obedecer à regra. Ficar bêbado fora do octil era, portanto, um privilégio concedido aos mais velhos. Os astecas viam isso como um prêmio por permanecerem vivos tanto quanto os mais velhos. Dar luz era uma verdadeira batalha para as mulheres astecas. Os astecas acreditavam que quando uma mulher dava à luz, ela estava envolvida em uma batalha. Embora houvesse mais do que apenas luta no Império Azteca, o conceito de guerra se infiltrou em vários aspectos da vida cotidiana. Por exemplo, os astecas entendiam o parto como se fosse um conflito. Eles acreditavam que o laboroso ato de trazer uma nova vida ao mundo era uma batalha. Assim, as mulheres em trabalho de parto eram como guerreiras. Como os astecas consideravam o parto um conflito, as mulheres que morreram enquanto estavam dando à luz eram honradas como guerreiras caídas. De acordo com David Schwartz, eles até tinham um nome para essas mulheres, Mosiwak Tzique, ou mulheres valentes. Algumas palavras em Nahuatl chegaram à língua inglesa. Os astecas falavam Nahuatl, embora a colonização do México moderno tenha feito do espanhol a língua principal da região. O Nahuatl resistiu. Os especialistas estimam que bem mais de 1 milhão de mexicanos continuam a falar o Nahuatl. O Nahuatl também resistiu de outras maneiras, assim como alguns termos em francês e em espanhol foram transferidos para a língua inglesa. O mesmo aconteceu com os termos Nahuatl. Palavras como pimenta, coiote, tomate e abacate têm suas raízes na língua dos astecas. Os astecas tinham melhor higiene do que os espanhóis. Em geral, os astecas valorizavam uma boa higiene. Temazcales, ou banhos de vapor comunais, era um espaço popular onde os astecas podiam se limpar. O imperador Montezuma II até se banhava 2 vezes ao dia. Em contraste, os espanhóis tinham padrões de higiene diferentes, pois interpretavam a limpeza
beleza por meio de sua compreensão de gênero, religião e costumes. A diferença entre a higiene asteca e a espanhola aumentou com o uso de perfumes e desodorantes pelos astecas para controlar ainda mais o odor corporal. Segundo a historiadora Catherine Edinburgh, os astecas espalharam incenso sobre os espanhóis, talvez porque eles não pudessem aguentar o cheiro. Grandes cidades astecas. Uma cidade perdida pertencente aos rivais dos astecas pode ter tido tantos edifícios quanto a Manhattan moderna. Os astecas podem ter lançado uma longa sombra sobre a Mesoamérica, mas não era a única civilização na região. Entre outros grupos, o povo Purépech, que às vezes guerreava com seus rivais astecas. Nos últimos anos, os arqueólogos descobriram as respostas do Purépech, a Tenochtitlan, a capital asteca, a cidade de Angamuco. Os pesquisadores estimam que cerca de 100 mil pessoas vivessem lá. Eles também usaram laser para determinar se a cidade tinha 40 mil edifícios, tornando-a comparável a Manhattan. Angamuco era, portanto, a maior cidade do oeste do México. A educação era obrigatória para todos. Todas as crianças do mundo asteca receberam educação, uma vez que as crianças não começaram a escolaridade formal antes dos 15 anos. A aprendizagem começava primeiro em casa, mas só porque alguma forma de educação foi estendida a todos não significa que todos aprenderam as mesmas coisas. A educação era separada por gênero e também por classe. Por exemplo, apenas os filhos da elite podiam frequentar escolas Kalmecak, enquanto as filhas iam às escolas para cultivar habilidades domésticas. Em comparação, muitas crianças na Inglaterra do século XVI não receberam nenhuma educação formal. Grãos de cacau valiam mais que ouro. Os astecas acreditavam que os grãos de cacau valiam mais que o ouro. Os astecas amavam tanto os grãos de cacau que os valorizavam mais do que o ouro. Na verdade, as pessoas poderiam realmente gastar os seus grãos de cacau em outros bens como forma de moeda. Eles também adoravam triturar os grãos para formar uma bebida achocolatada. Por exemplo, o imperador Montezuma II bebia chocolate com especiarias o dia todo, todos os dias. Mas não era chocolate como as pessoas do século XXI o reconheceriam. Um espanhol do século XVI descreveu como os astecas consumiam o chocolate. Essas sementes, que eles chamam de amêndoas ou cacau, são moídas e transformadas em pó. E algumas outras pequenas sementes que eles possuem também são moídas e o pó colocado em certos recipientes com bico. Em seguida, eles adicionam a água e mexem com uma colher, e depois de bem misturados, despejam e voltam de um recipiente para outro até formar uma espuma. A espuma é recolhida e posta em um copo. Enquanto estão prontos para beber a bebida, batem com algumas colherinhas de ouro, prata ou madeira. Para beber é preciso abrir bem a boca, pois como tem espuma, é necessário dar espaço para que se dissolva e entre aos poucos. Tenochtitlan, a capital asteca, era maior que Londres ou Roma. A capital asteca era Tenochtitlan, que ficava no local do que se tornaria a cidade do México. Tenochtitlan não era apenas o centro do Império Azteca, também era classificada como uma das maiores cidades do mundo na época. Com 200 mil habitantes, era mais povoada do que Londres ou Roma. O invasor espanhol Hernán Cortés não conteve os elogios ao descrever a cidade ao rei Carlos V. Tenochtitlan era uma maravilha. Não poderia relatar a centésima parte do que poderia ser dito a respeito desses assuntos, mas tentarei descrever da melhor maneira ao meu alcance o que eu mesmo vi, e se eu tiver sucesso na tentativa de maneira imperfeita, estou plenamente ciente de que a conta parecerá tão maravilhosa que dificilmente
dificilmente será considerada digna de crédito, pois mesmo quando nós, que vimos essas coisas com os nossos próprios olhos, ficamos tão surpresos que não podemos compreender sua realidade. Tenochtitlan era de fato, cada centímetro, uma cidade de classe mundial, ostentando pirâmides, palácios, mercados e aquedutos. Os astecas chamavam tatus de Aitotlin, que se traduz em tartaruga coelho. Os astecas tinham palavras ilustrativas para descrever as coisas em seu mundo. Por exemplo, eles chamavam os tatus de Oitotlin, que significa tartaruga coelho. Embora possa parecer uma maneira peculiar de pensar sobre tatus, na verdade faz sentido. De acordo com Florentino Cordex, um texto sobre a vida asteca produzida pelo frade espanhol do século XVI, Bernardino de Sahagún, os astecas usavam o termo tartaruga coelho, porque a cabeça do animal é igual à de um coelho, e ele tem uma carapaça como a tartaruga, e fica envolta em sua carapaça. Os cães guiavam as almas ao submundo asteca. Os astecas acreditavam que os cães Xoloitzcuintli sem pelos guiavam as almas ao submundo. Como muitas outras culturas ao redor do mundo, os astecas mantinham um relacionamento com seus companheiros caninos. Em particular, os cães sem pelos Xoloitzcuintli, também conhecido como Xolo, ocupavam um lugar em especial na sociedade asteca. Xolos tinha conexão com Xolotl, deus da transformação e do desconhecido. Como tal, os cães tiveram um papel importante a desempenhar. Eles ajudaram a pastorear almas em Mictlán, o submundo asteca. Assim, às vezes eram sacrificados no momento do falecimento do seu dono ou enterrados em efígies. O papel mítico do Xolo como guia do submundo provavelmente inspirou os animadores da Pixar a criar o personagem Dante em Viva, a Vida é uma Festa. Os astecas amavam o jogo de bola. Como outras culturas mesoamericanas, os astecas adoravam um bom jogo de bola. O futebol continua sendo um esporte popular entre os mexicanos modernos. Da mesma forma, os astecas tinham seu próprio jogo amado. As culturas em toda a Mesoamérica jogavam o jogo de bola, e os astecas não eram a exceção. Eles chamaram sua versão de Ulla Malitzli, e as equipes jogavam em uma quadra, onde provavelmente passavam uma bola de borracha de 5 quilos. O jogo também tinha conotações sociais, religiosas e políticas. O jogo de bola impressionou até os espanhóis. Eles trouxeram astecas à Espanha para demonstrar o jogo para o rei Carlos V. Se você está gostando, ajude a manter o canal, desce o dedo no like. Um deus asteca usava pele esfolada. O mundo religioso asteca era rico, complexo e criativo, embora não necessariamente para os fracos de coração. Um dos deuses mais distinto era Xiptotec, também conhecido como o Esfolado. Não era apenas um apelido, a marca registrada de Xiptotec era ele usar a pele esfolada. Na verdade, ele geralmente é representado com uma mão extra pendurada no pulso para indicar que está usando a pele de outra pessoa. Os astecas celebravam Xiptotec especificamente na primavera, já que sua pele esfolada podia representar o desprendimento do antigo e o abraço do novo, fazendo jus à reputação e representação do deus. O festival de Xiptotec envolvia o sacrifício e o esfolamento de cativos. Os homens escolhidos então vestiam a pele esfolada durante o festival de um mês. Os rivais dos astecas. Os astecas tinham muitos rivais na Mesoamérica, e alguns deles eram aliados dos espanhóis. A colonização espanhola colocou o prego final no caixão do Império Azteca, mas os astecas não devem ser definidos apenas pelo que aconteceu com os espanhóis. A grande maioria de sua história não teve nada a ver com a Europa. Seu mundo político incluía os Tlaxcaltec, que era
os menores rivais dos astecas. Percebendo uma oportunidade de expulsar seus rivais e se proteger da invasão astecas, os Tlaxcaltec se aliaram aos espanhóis. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos dos astecas? Você acha que eles eram muito diferentes das tribos brasileiras? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E não esqueça de ajudar nosso canal se inscrevendo e clicando no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.